Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o sistema unificado de clock. O CS, ou Unified Clock System, do microcontrolador, ele é um dispositivo que é capaz de gerar clocks para todos os outros periféricos. O sistema de clocks, então, ele vai gerar os três principais clocks do sistema. O clock do processador, chamado de M-clock, o clock auxiliar, chamado de A-clock, e o clock dos módulos, ou submaster clock, chamado de SM-clock. Todos os periféricos de baixa frequência, eles usam os clocks auxiliares e o SM clock. Então, o watchdog, o timer, o contador de tempo real, porta serial. Enquanto que o M-clock é distribuído exclusivamente para o processador, né, que é o processador que usa ele, mas alguns outros periféricos também têm acesso ao M-clock, como por exemplo o conversor AD, e em alguns periféricos de GPIO também tem acesso ao M-clock, mas nem todos. O foco desta aula, então, é falar sobre o sistema que gera esses clocks, de onde que ele tira esses clocks, como que ele faz para gerar esses clocks. O sistema de clocks nada mais é do que um grande multiplexador que permite selecionar para cada fonte de clock um dos clocks de origem. Entre os clocks de origem nós temos osciladores de baixa frequência, que são gerados digitalmente, osciladores à base de cristais, que são circuitos em loop fechado com um cristal conectado externo ao chip, e o oscilador controlado digitalmente, que também é um oscilador digital, como o VLO, só que com um pouquinho mais de precisão. O DCO pode ter a sua precisão melhorada se ele for sincronizado com um dos clocks de alta precisão. A grande função do sistema de clocks é então selecionar qual desses clocks vai ser usado para qual barramento de clocks interno. Só para vocês terem uma ideia de velocidade, né, de frequência, o clock de baixa frequência, os clocks de baixa frequência, eu tenho o VLO que está em torno de 10 kHz com um erro de 40%, então ele pode estar a 6 kHz ou a 14 kHz, a gente não sabe. Temos também o oscilador de referência, o Ref Oscillator, que bate em 32.768 com um erro relativamente grande, está em torno de 5%. E nós temos os cristais. Os cristais têm dois osciladores locais, um para cristais de baixa frequência e outro cristal para cristais de alta frequência. Os cristais eles têm precisão que é medida em ordem de grandeza em ppm, em partes por milhão. O DCO é um clock que é gerado internamente através de osciladores digitais. Esses osciladores são de baixa precisão, assim como o Ref Oscillator, mas a sua precisão pode ser melhorada sincronizando o DCO com um dos cristais. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E temos também o oscilador do conversor AD, que está batendo mais ou menos em 5 MHz. Osciladores à base de cristal usam para o seu funcionamento os cristais de quartzo, né, o cortes do cristal de quartzo, para gerar osciladores com uma frequência bem precisa. O cristal de quartzo ele é recortado, né, ele é fatiado em diferentes angulações. Cada angulação tem uma propriedade mais interessante. As angulações bastante usadas para aplicações de sistemas digitais são os cortes AT, esse vermelhinho aqui não dá para ver muito bem, corte XY também é usado, e cada um tem uma propriedade diferente. Quando você pega um cristal e corta ele, ele apresenta propriedades piezoelétricas, ou seja, uma pressão aplicada nesse cristal faz com que uma tensão apareça nos terminais desse cristal, e vice-versa. Se você apresenta uma tensão, ele também se movimenta, né? Cada corte do cristal, por exemplo, um corte AT, ele é mais resistente a variações de temperatura. Então a frequência, a mudança da frequência em relação à variação de temperatura, ela é menor para esse corte AT. Então tende-se a usar esse aqui para osciladores de alta frequência. Então cada corte tem uma propriedade diferente em relação à variação com a temperatura. Um cristal de quartzo, quando ele é cortado, ele é encapsulado num sistema que a gente coloca dois eletrodos nas duas bases. Então, geralmente tem uma base de cerâmica, um cristal de quartzo desenvolvido numa camada fina de eletrodos. Então, tenho dois eletrodos para segurar o cristal de quartzo e uma base de metal em cima para proteger. Então, o símbolo elétrico de um cristal é esse aqui, que basicamente é muito parecido com um capacitor, e que de fato ele é, né? Tenho dois eletrodos que seguram um material piezoelétrico. Esses eletrodos são necessários para fazer a leitura de tensão desse dispositivo piezoelétrico. Quando eu aplico uma tensão, ele se move, ele muda de posição. E aí, dependendo da forma como você corta, concordam comigo que dependendo do tamanho, né, igual uma corda de violão, dependendo do tamanho da corda, dependendo da posição que você aperta o dedo, ele tem uma frequência diferente de ressonância. Então o cristal é a mesma coisa, dependendo do corte, do tamanho que você corta ele vai ter uma frequência diferente de ressonância. Então isso aqui é claramente um dispositivo
eletromecânico, tá? Ele tem características elétricas e características mecânicas nele. O modelo elétrico dele é feito com base na sua característica mecânica também. Então isso aqui é um sistema massa-mola amortecedor, onde eu vou ter uma mola constante K, um amortecedor constante B e uma massa de valor M dinamicamente aqui sendo pressionados ou sendo movidos pela tensão elétrica que é gerada aqui nos terminais dos eletrodos. Quando eu traduzo esse sistema dinâmico mecânico para o mundo da modelagem elétrica, essa mudança de comportamento mecânico do dispositivo ele tem impacto, é claro, na tensão que é gerada nos terminais desse dispositivo. Então eu posso fazer uma tradução desses dispositivos nos seus componentes elétricos. Então o amortecedor é um resistor, a massa é um indutor e a mola é traduzida como um capacitor. E é claro que eu tenho um capacitor extra que vai modelar então os eletrodos desse dispositivo. Quando eu pego um circuito desse e simulo, eu posso usar o símbolo de um cristal, mas posso também simular a versão equivalente dele, né, que é o eletrodo em paralelo com um circuito de capacitor, indutor e resistor. Ao simular, a gente percebe que ele tem um comportamento majoritariamente, né, quando eu olho no domínio da frequência. Então, quando eu aumento a frequência, sua impedância e tensão sobre a corrente, ela vai diminuindo, o que é um comportamento clássico de um capacitor. E isso é de se esperar, já que os eletrodos que fazem a leitura da tensão do cristal, eles compõem majoritariamente a sua característica elétrica. Entretanto, existe um momento aqui de transição onde há um pico, né, abrupto para cima e para baixo. Vamos dar uma olhada mais em detalhes aqui. Vamos dar um zoom aqui. Quando eu dou um zoom, a característica que era decrescente, né, em relação à frequência, que era a característica de um capacitor, de repente ela se torna crescente. Isso aqui é a característica de um indutor. Então, o cristal piezoelétrico, do ponto de vista elétrico, ele pode ser visto como um capacitor numa faixa de frequência muito grande e aí numa curta faixa de frequência ele tem a característica de um indutor. Do ponto de vista de impedância, isso aqui não é tão interessante assim, mas do ponto de vista da fase, isso aqui é bastante interessante. A gente vai ver logo em seguida por quê. A gente percebe que quando ele é capacitor, ele apresenta uma fase, um deslocamento de fase para o sinal que passa nele, de menos 90 graus. E quando eu tenho a característica indutora aqui, ele tem uma característica de fase de aumentar em 90 graus, ou seja, ele tem um deslocamento de fase entre esses dois pontos aqui de 180 graus. E é isso que a gente vai usar para montar o nosso oscilador. Para a gente entender isso, a gente precisa entender como é que é um sistema de retroalimentação para gerar um oscilador. A gente faz um modelo de um sistema oscilador como se fosse uma função de transferência em loop fechado, em malha fechado, com realimentação negativa. Então eu tenho um sistema somador que soma uma entrada menos o sinal de saída, né, e a diferença desses dois, que é o erro calculado, é injetado numa função h. Essa função h ela tem uma característica muito interessante. Para a frequência que eu quero oscilar, para a frequência de oscilação, a função h ela vai prover um deslocamento de fase de 180 graus. E para todas as outras frequências, ele não provê nenhum deslocamento. Então a ideia é que para frequências que eu quero fazer oscilar, para frequências ômega 1, o loop total, né, o deslocamento de fase total dentro do loop vai ser de 360. Por quê? Porque eu vou ter 180 graus de deslocamento de fase em H de S e vou ter mais 180 graus de deslocamento nessa subtração aqui. Quando eu inverto um sinal, eu estou, na verdade, deslocando ele de 180 graus. Então, ao total, 180 mais 180, eu tenho um deslocamento de 360 graus em ômega 1. E 360 graus é a mesma coisa que fase zero. Então, é um sinal, se ele é um sinal periódico, ele vai se somar com ele mesmo, de tal forma a incrementar de amplitude aos poucos. Então, esse loop vai crescendo a amplitude, até ele saturar a saída do meu amplificador operacional e gerar um clock bem bonitinho. Para todas as outras frequências, como o deslocamento de fase total é apenas de 180 graus por conta dessa subtração, todos os outros sinais em todas as outras frequências são sinais que vão se anular, já que eu não vou ter uma soma em sinais de mesma fase. Dessa forma, eu tenho um sistema que seleciona um sinal de uma frequência apenas, a frequência de interesse que eu quero fazer oscilar. Um oscilador tipicamente não tem uma entrada, geralmente ele só gera a saída, que é o clock. Mas a entrada X aqui, na verdade, ela é o ruído, tá? Nesse modelo aqui é o ruído de entrada que inicia a oscilação. Pode ser, por exemplo, o fato de você ligar o sistema e gerar as tensões, né, que vão de 0 a VCC instantaneamente. Isso gera ruído suficiente para iniciar a oscilação.
Existem várias tecnologias de osciladores. Dependendo da tecnologia que a gente escolhe, eles vão ter diferentes implementações. Então a gente tem topologias de osciladores em anel, ring oscillators, que na verdade são topologias bastante simples e digitais de serem implementados, com uma sequência de inversores. E a soma dos inversores que você conecta em sequência é o que dá a metade do período do clock. Esse é um tipo de oscilador que está presente, por exemplo, no VLO, no oscilador de baixa frequência, ou no Half Oscillator, ou no próprio DCO, pode ser implementado dessa forma. Esse é um sistema que funciona em frequências de até GHz e ele é implementado de forma a ser integrado dentro de um chip. Eu tenho duas arquiteturas aqui, cross-coupled e co-pits, que são arquiteturas baseadas em transistores, né? Geralmente transistores de BJT ou transistores de tecnologia de alta frequência. Então esses caras aqui chegam a centenas ou dezenas de gigahertz e são usados principalmente para comunicações sem fio. Eu tenho dois osciladores bem interessantes também, é o oscilador de deslocamento de fase e o de ponte de Wien. O seu comportamento é muito semelhante, é um circuito que faz defasagem do sinal usando capacitores e resistores, e sua implementação geralmente é uma implementação discreta por usar capacitores de alto valor. E nós temos também osciladores à base de cristal, que é o que nós vamos ver principalmente aqui, que é o oscilador que tem que ser implementado de maneira parcialmente discreta e parcialmente integrado, porque eu preciso de um oscilador dentro do chip, mas o cristal mesmo não pode ser colocado dentro do chip, não é a mesma tecnologia. O cristal tem que ser soldado fora do chip. Esse é um tipo de sistema que funciona, um tipo de oscilador que funciona até centenas de megahertz e gera referências muito precisas. O sistema de oscilador à base de deslocamento de fase, ele usa um tanque RC, um circuito RC, que promove até 90% de deslocamento, 90% de atraso. Porém, quanto maior a defasagem, menor o ganho. Então você tem um compromisso aqui entre achar a maior defasagem que você consegue, sem gerar muita perda da amplitude do seu sinal. Geralmente o que o pessoal usa é 3 circuitos desse tipo com fase de 60 graus. E aí você vai ter um deslocamento de fase de 180 aqui e um inversor, um amplificador inversor para dar o restante dos 180 graus. Então esse sistema aqui você consegue compensar a perda de ganho nessas malhas de resistor e capacitor com o ganho do amplificador operacional. O ganho desse cara então tem que ser calculado de tal forma a equilibrar a perda de sinal nesses 3 pontos aqui. Aqui a gente usa 6 componentes, mas teve um cara muito inteligente, 2 na verdade, que decidiram usar um circuito equivalente para também atingir a mesma defasagem, a defasagem de 180 graus, usando apenas 4 componentes. Então esse circuito aqui resolve o problema anterior de usar muitos componentes. Então esse é um circuito mais econômico do ponto de vista de número de dispositivos. Então o circuito à base de ponte de Wien é também feito com amplificador operacional, com malha em realimentação negativa. O ganho desse amplificador operacional é feito para compensar a perda de ganho nessa malha da ponte de Wien. As considerações que a gente tem que fazer é que o ganho total tem que ser maior do que 1 e a fase, o atraso total no loop tem que ser de 360 graus para a frequência que eu quero oscilar. Geralmente eu faço isso usando uma inversão do sinal mais um atraso de fase de 180 graus. Em todos os osciladores a gente chama de entrada o ruído branco, que promove um sinal em todas as frequências e aí apenas uma delas vai ser selecionada e vai se auto-amplificar indefinidamente. Então é isso que está sendo falado aqui, a frequência de sintonia, que sofre 360 graus de atraso total, é amplificada indefinidamente. Já no MSP430, nós temos osciladores desse tipo que são selecionáveis e configuráveis, como tudo no MSP. Os osciladores do MSP430 possuem conexões externas para você conectar ao cristal, e dentro deles tem loops com ganhos diferentes. Você pode selecionar capacitores para conectar nesses loops que vão promover um efeito de filtro passa-baixa, porque o cristal ele oscila não só numa frequência, mas também nos seus harmônicos, de 2 vezes a frequência, 3, 4, etc. Então nós vamos usar capacitores de valores elevados se você quiser cortar bastante esses sinais. E aí você seleciona o ganho, cristais de baixa frequência precisam de pouco ganho, cristais de alta frequência precisam de um ganho um pouquinho maior. Esse sinal é gerado nesse loop, o sinal do clock é usado para alimentar a linha que a gente vai chamar de XT Clock, ou Crystal Clock, e o periférico do oscilador de baixa frequência, ele tem dentro dele um sistema para detecção quando esse cristal para de funcionar, quando ele falha. Então quando ele para de bater, esse sistema ele é ativado e aí o microcontrolador gera uma flag de interrupção.
Você pode configurar o loop interno, usando o Crystal Bypass igual a 0, ou você pode selecionar um clock externo, conectando o seu clock gerado fora pelo Crystal In, né? E aí ele vai entrar por um sistema de bypass que vai direto para o sistema do cristal. Nesse caso, o cristal não é usado. O sistema de oscilador de alta frequência ele é muito parecido com o anterior, só que bem mais simples, né? Ele só tem um tipo de amplificador, permite você escolher o ganho dele através do drive e permite você desligar caso você queira economizar energia. Então, o loop do cristal é gerado através de um amplificador que vai gerar o sinal de clock para um caminho chamado de Crystal 2 Clock. Então essa é a base dos osciladores que funcionam com cristais. Vamos ver agora como é que funciona um sistema que usa essa referência precisa de tempo para gerar um clock de alta velocidade. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!